pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Amantes, uma história da outra. Esse livro foi escrito pela historiadora Elizabeth Abbott e publicado aqui no Brasil pela editora Record. Amantes é um projeto de pesquisa da autora que vai falar sobre a vida de amantes que influenciaram de certa forma a história mundial. Essa narrativa, além de contar a história das mulheres, vai mostrar para nós leitores um panorama cultural da época e da sociedade na qual essas mulheres, essas amantes estavam inseridas. Dessa forma, a narrativa vai se desenvolver assim como a história mundial se desenvolveu. Então a gente vai conhecer, por exemplo, a história da primeira amante conhecida no mundo, que seria Agar, que é a mulher que gerou o primeiro filho do Abraão. Depois disso a gente vai conhecer a história de padres que tinham casos, vai saber sobre o concubinato, né, sobre as amantes no Oriente. A gente vai saber sobre as amantes na França e na Inglaterra, as amantes dos conquistadores do Novo Mundo e também de amantes mais atuais, como a Marilyn Monroe. Por isso que um dos pontos mais fortes do livro não é você conhecer sobre a vida das amantes, mas sim sobre a vida que elas levavam na sociedade, a forma que as sociedades viam as amantes com o passar do tempo. Por isso que esse livro ele tem um panorama social, crítico muito amplo e que você consegue ter uma visão bem sucinta de como era a visão da sociedade, o contexto político, tudo isso. Uma outra coisa muito interessante no livro é que a autora vai falar também sobre as amantes na literatura. Então a gente vai conhecer a história da Emma Bovary, da Jane Eyre, da Anna Karenina. Então são vários personagens relacionados à literatura que a autora vai comentar um pouco sobre a vida delas. E isso é bem legal. Quando você colocar os olhos no texto, a primeira coisa que você vai pensar é que a autora ela é imparcial. Mas conforme a narrativa se desenvolve, você vai percebendo que ela não é tão imparcial assim. E essa parcialidade da autora, ela é muito importante para a obra, porque eu me sentiria muito mal lendo um livro onde a autora ficaria só narrando os acontecimentos. Essa parcialidade que a gente vai notando aos poucos conforme a narrativa se desenvolve é de extrema importância para a nossa compreensão do que a autora quer passar. E esse livro me marcou em muitas partes, assim, porque eu senti empatia por algumas das histórias narradas pela autora. Sabe, eu consegui me sentir no lugar assim da mulher, o que ela passou, porque eram histórias muitas aqui bem tristes assim. E eu comecei a pensar, será que muitas vezes essas amantes elas eram amantes porque elas queriam ou porque a sociedade de certa forma reservava esse lugar para elas? Essa foi uma das maiores questões que permeou a minha leitura do livro e que eu não tenho certeza se eu consigo responder ela de uma forma absoluta. Porque eu acho que tem casos e casos dentro do livro. Eu acho que tem casos de amantes que poderiam mudar sua situação e não quiseram mudar. E como tiveram casos de amantes que queriam, só que não conseguiam mudar a situação. Então a gente vê o peso da sociedade em decisões como as que as amantes tomaram ou deixaram de tomar. Uma das coisas que me chamou bastante atenção durante a leitura do livro foi a escrita da autora. Porque ela consegue escrever de uma forma bem acessível, bem prática. A Elizabeth conseguiu narrar alguns episódios da história de uma forma super sucinta e super prática, porque eu consegui entender de forma bem tranquila. Mas eu tive alguns problemas durante a leitura, porque algumas histórias das amantes não se conectaram comigo. Algumas histórias para mim eram repetitivas, sabe? Então eu não consegui entender o nexo delas estarem ali dentro. É claro, eu sei que a autora fez um estudo, ela se embasou muito bem para escrever o livro e isso é uma coisa subjetiva, porque a história não se conectou comigo. Mas eu acho que ela poderia omitir uma ou duas, três histórias aí, porque teria ficado bem mais rápida a leitura. Além disso, eu encontrei algumas vírgulas em lugares errados que me fizeram ter que ler, reler 2, 3, 4, 5 vezes a mesma frase para conseguir entender ela. Então, não porque a frase era difícil, mas sim porque tinha uma pontuação errada ali, então eu fiquei um pouco chateado com isso. Mas são coisas mínimas, né? Essas vírgulas são mínimas e você consegue, com uma leitura bem atenta, passar por cima disso. Mas tem mais uma coisa que me incomodou durante a leitura do livro, que não tem nada a ver com edição, não tem nada a ver com autora, com revisão, nada. Tem a ver com a nossa sociedade. Durante o final de cada história, você via que mulheres extremamente importantes para sua época, mulheres que fizeram a diferença nas suas sociedades, não foram reconhecidas por aquilo que elas fizeram de bom. Só foram reconhecidas por serem amantes de não sei quem. Então isso eu fiquei extremamente
chateado, amargurado, me fez ter uma empatia ainda maior pelas amantes que morreram sendo amantes e só por isso. Mas muitas delas foram de extrema importância e não foram reconhecidas, e até hoje isso acontece, não só com amantes, mas com as mulheres em si. Muitas mulheres são de extrema importância para a nossa sociedade, muitas mulheres são incríveis. Só que às vezes não são reconhecidas por aquilo que elas fizeram, mas por terem sido feministas, como se ser feminista fosse um adjetivo pejorativo, uma palavra pejorativa. Então eu fiquei bem incomodado com algumas coisas assim e me fizeram pensar, sabe? E esse incômodo foi bom, porque me fez pensar. E acho que vocês vão ter esse mesmo incômodo quando vocês lerem esse livro. Amantes foi uma aposta bem grande do grupo editorial Record, e acho que é um dos livros que vai falar sobre essas mulheres de uma forma muito bacana, um dos livros mais importantes que a gente tem sobre a história dessas mulheres. E eu indico muito pra vocês lerem se vocês se interessam por esse tema, mas vocês precisam ir com calma, tá? Porque esse livro é enorme, ele tem mais de 660 páginas. Então tu tem que ir com os pés no chão, porque é uma leitura que vai te fazer embarcar no universo das amantes, vai te fazer ler devagar, digerir a história, pensar sobre várias coisas. Então é importante ter os pés no chão quando você for ler esse livro. Eu vou deixar aqui na descrição o link se vocês quiserem fazer a compra desse livro. E tem uma surpresa pra vocês, porque eu vou sortear um exemplar do livro Amantes, então aqui na descrição vai ter o regulamento para participar e o link do formulário se vocês quiserem participar. Mas tem 3 regras básicas, tá bom? A primeira delas é ser inscrito no canal, que é básico do básico, curtir a página no Facebook do canal e ter endereço de entrega no Brasil. As inscrições estarão abertas até o dia 7 de maio e no dia 8 de maio, às 8 horas da noite, vai sair lá na fanpage do Facebook o resultado do sorteio. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo. Além disso, me segue nas minhas redes sociais. Até a próxima. Tchau!